Graça e paz, meus queridos irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos reunidos através das redes sociais para juntos, como igreja, como povo de Deus, celebrarmos a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, dentro do meio cristão, é um culto de muita importância para nós que somos cristãos, porque este Senhor que morreu na cruz para nos salvar, ele veio a este mundo, ele nasceu como nós, viveu como nós, mas ele ressuscitou. E hoje, como cristãos, nós vamos celebrar a ressurreição deste Senhor maravilhoso, que hoje não está morto, hoje ele está à destra de Deus. E nós o adoramos, nós o cultuamos e nós o louvamos. Por isso, hoje, dentro do meio cristão, é a maior celebração, é a ressurreição de Jesus. E hoje, o nosso culto, ele será abordado exatamente sobre isso. Desde já, eu quero saudar a todos os irmãos e irmãs com a paz, com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A você, meu irmão, minha irmã, que não é membro da IPI de Engenheiro Goulart, seja muito bem-vindo para participar deste culto em que juntos celebraremos a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero fazer a leitura bíblica em Atos capítulo 10, do versículo 34 até o 43. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, do versículo 34 até o 43. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este Deus ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Senhor Deus meu, queremos te agradecer pelo privilégio de mais uma vez estarmos na tua presença, para te agradecermos pelas inúmeras bênçãos recebidas de ti. Te agradecemos, Senhor, pois mesmo sendo o Senhor dos Senhores, aquele que tens poder sobre o sol, a terra, os mares, o vento e toda a natureza, nos permite falarmos contigo a qualquer hora e momento.
Te agradecemos, Senhor, porque tens nos dado força para suportar essa pandemia que estamos passando, nos isolando de nossas famílias, amigos e irmãos. Te agradecemos que tens confortado as nossas dores ao vermos irmãos sendo contaminados, filhos de irmãos e irmãos que não conseguiram suportar os vírus e foram chamados para o reino eterno. Te agradecemos principalmente porque essas aflições que estamos passando não nos afastaram da tua presença, mas pelo contrário, tem nos mantido cada vez mais perto de ti. Te agradecemos tudo isso, não porque temos merecimento, porque somos pecadores e fracos, mas é em nome do teu Filho amado Jesus que eu te agradeço. Nós te agradecemos. Amém. Poderoso, nunca falhará. Maravilhoso Deus, mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz, ressurgir e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso. O texto para a nossa meditação e reflexão na palavra de Deus nesta noite
se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Eu farei a leitura do versículo 1 até o versículo 8. Evangelho de Marcos, capítulo 16, do versículo 1 até o versículo 8. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. Saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Vamos orar. Deus amado, nesse momento em que a Tua palavra foi lida e que será proclamada aos nossos corações, que neste momento, ó Pai, que neste momento, ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha abrir as nossas mentes e os nossos corações para que venhamos acolher, que venhamos receber esta palavra que foi lida e que será transmitida aos nossos corações neste momento. Sabemos, ó Deus, que a Tua palavra sempre vem de encontro a cada um de nós, que a Tua palavra é poderosa, que a Tua palavra é fonte de riqueza para a nossa vida espiritual. Que nesse momento, ó Espírito Santo de Deus, venha falar conosco através da palavra de Deus e que venhamos ouvir a voz de Deus ecoando aos nossos corações através desta palavra que foi lida neste momento. Oramos e pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Como eu disse no início do nosso culto, hoje para nós que somos cristãos é um culto especial. É um culto em que celebramos não a morte, mas a ressurreição de Jesus, este que confessamos a nossa fé, este que veio a este mundo, que morreu na cruz, unicamente para nos salvar e reconciliar com Deus. Quando olhamos para a história da morte e do sepultamento de Jesus no túmulo, a sua história poderia ter tido um final muito triste aos olhos humanos, se pararmos para pensar. Mas quando olhamos para o feito extraordinário, divino, vemos que as coisas mudaram completamente. Na morte de Jesus havia um propósito, como também na sua ressurreição houve também um propósito para a vida da humanidade e também para cada um de nós que cremos nele. Jesus, ele foi crucificado como um criminoso. Quando olhamos para as Sagradas Escrituras, principalmente na parte que fala da paixão e do sofrimento de Jesus, vemos o quanto ele foi injustiçado e a maneira que ele foi tratado. Portanto, ele foi condenado
a morrer na cruz como um criminoso. Ao seu lado estavam duas pessoas que tinham sido condenadas à morte e Jesus estava no meio delas. Nós vemos que Jesus, então, ele foi tratado exatamente como uma pessoa ruim, como uma pessoa maldosa, portanto, ele foi tratado como um criminoso. Mas, lá na cruz, ele foi pendurado nela, e ali ele expirou, ele morreu. Mas a história não terminou ali, não terminou numa sexta-feira. Nós vemos que a história de Jesus continuou depois. No domingo de manhã, de madrugada, o que aconteceu? Ele ressuscitou. E este acontecimento na história da humanidade é único, porque ele foi o único que venceu a morte. Somente ele ressuscitou. Nós vemos que a única história que conhecemos de uma pessoa que morreu e que depois ressuscitou é a história de Jesus. E o túmulo em que Jesus ele foi sepultado em Jerusalém, como ele está hoje? Vazio. Não tem ninguém nele. O túmulo está vazio, o que comprova que realmente Jesus ressuscitou. Quando olhamos para os 4 evangelhos, quando eles mencionam a respeito da paixão, ou seja, do sofrimento de Jesus antes dele ser pendurado na cruz e morrer nela, e também quando olhamos para a ressurreição de Jesus, que está registrada também nos 4 evangelhos, nós vemos que eles se completam. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João. Estes 4 evangelhos registram, então, a paixão, ou seja, o sofrimento de Jesus antes dele morrer na cruz, como também a sua ressurreição. E é muito interessante. Se os irmãos e as irmãs pararem um dia para ler de uma maneira minuciosa, os irmãos e as irmãs verão detalhes que há num evangelho que não há no outro evangelho. E eles se completam, porque cada evangelista ele destacou alguns detalhes que ele viu, que ele ouviu a respeito daquilo também que tinha acontecido com Jesus. Portanto, quando eles são juntados, nós temos uma riqueza nos detalhes, tanto da paixão e da ressurreição de Jesus. E o texto que foi lido foi o texto de Marcos, que dentre os 4 evangelhos, ele é o evangelho mais antigo. Foi o primeiro evangelho a ser escrito entre os anos 60 e 70 da nossa era. Nesse texto que foi lido, nós vemos aqui uma demonstração do amor das mulheres por Jesus após a sua morte. As mulheres que o evangelista Marcos menciona são as mesmas que estavam presentes vendo a crucificação de Jesus, vendo o seu sofrimento. E estas mulheres fizeram questão de acompanhar e saber onde Jesus seria sepultado, conforme vemos também no Evangelho de Marcos, capítulo 15, no versículo 40. Jesus tinha sido sepultado num túmulo que não era dele, era de José de Arimateia. Portanto,
O túmulo onde Jesus foi colocado era emprestado. E vemos que José de Arimateia e Nicodemos, após a morte de Jesus na cruz, o enrolaram num lençol de linho e espalharam aloés e mirra sobre o corpo de Jesus. Isto vemos lá no Evangelho de João, capítulo 19, do versículo 38 ao 42. Mas, no Evangelho de Marcos, esse texto que foi lido para a nossa meditação nesta noite, é destacado aqui estas mulheres que eram tementes a Deus. E diz o texto que no primeiro dia da semana, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé foram ao túmulo onde Jesus estava. Elas sabiam onde ele estava. E Jesus, ele tinha sido sepultado às pressas. Portanto, era muito cedo, conforme vemos no versículo 1 e 2. As mulheres temiam que a decomposição do corpo de Jesus poderia começar de uma maneira rápida. Por isso, elas foram ungir o seu corpo com especiarias. Aqui, meus queridos irmãos e irmãs, eu quero destacar que este ato dessas mulheres tementes a Deus demonstra o quanto elas amavam a Jesus. Elas não foram no sábado porque a lei judaica não permitia que nada fosse feito. Elas foram no domingo de madrugada. Mas aquele domingo de madrugada era um dia diferente. Não era um domingo qualquer. Elas queriam estar perto de Jesus. Mas, ao mesmo tempo, havia uma pedra muito grande para ser removida que estava na entrada do seu túmulo. Quanto pesava esta pedra que deveria ser removida para que elas tivessem acesso ao túmulo de Jesus? Aproximadamente 2 toneladas. Era necessário em torno de 4 a 6 homens para que aquela pedra fosse removida, para que elas então pudessem entrar no túmulo ou no sepulcro, estarem perto de Jesus. Observando aqui no texto, antes de chegarem onde estava o corpo de Jesus, elas comentaram entre elas: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Versículo 3. Elas estavam pensando na situação antes de chegarem ao local. E somente o evangelista Marcos registra esta preocupação por parte dessas mulheres, que eram tementes a Deus e que amavam a Jesus. Surge uma outra pergunta: por que elas foram ao túmulo de Jesus? Elas poderiam ter ficado em casa chorando, lamentando a sua morte. Mas por que elas foram no domingo de madrugada? Por quê? Porque elas amavam a Jesus. Elas o amavam. Elas queriam estar perto dele. Os momentos marcantes que elas passaram ao lado de Jesus estavam presentes na memória delas. Mas quando chegaram ao túmulo, elas foram surpreendidas de uma maneira agradável, porque a pedra estava removida,
conforme vemos no versículo 4. Portanto, aquela preocupação que elas tinha desaparecido. Aquilo que as preocupavam não era mais motivo delas se preocuparem. Mas mesmo assim, elas ficaram apreensivas. Elas pensaram, mas por que a pedra está removida? O que será que aconteceu? Aqui, meus queridos irmãos e irmãs, vale uma reflexão para cada um de nós. Às vezes ficamos muito preocupados com as coisas que temos que resolver, sendo que Deus está providenciando o meio, a forma e a maneira de resolver as coisas para nós. E foi exatamente isto que aconteceu. Havia um obstáculo a ser superado, que era esta pedra ser removida para que elas então tivessem acesso ao corpo de Jesus. Esta pedra já estava removida. Em Mateus capítulo 28, no versículo 2, está escrito que um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Portanto, foi um anjo, foi enviado por Deus que removeu esta pedra. Aqui vemos que Deus já tinha removido a pedra, então, através de um anjo que ele tinha enviado. Portanto, aquilo que estava impedindo elas de estarem perto de Jesus não tinha mais. O caminho estava livre. Em nossa vida, Deus remove os obstáculos para estarmos perto dele e para ele estar perto de nós também. Deus, ele remove pedras enormes, como também desafios, provações e os problemas que às vezes nos preocupamos tanto. Quantas ocasiões nos preocupamos tanto com os nossos problemas? O que eu vou fazer? Como eu vou resolver isso? E ficamos pensando. Mas Deus já tem a solução. Em quantas ocasiões colocamos tudo nas mãos de Deus e realmente Deus dá a solução para cada um de nós e nos ajuda então diante daquelas preocupações que tínhamos. Vemos aqui que é uma falha do ser humano sofrer antes de resolver as coisas. Nós somos assim, somos seres humanos. Mas voltando para o nosso texto, por que o anjo removeu a pedra? Para provar de fato para as mulheres e depois para Pedro e também para os outros discípulos que Jesus havia ressuscitado, que ele não estava mais ali. Este jovem vestido de branco era um anjo de Deus. A sua notícia foi: ele ressuscitou, não está mais aqui, mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia, conforme vemos no versículo 6 e 7. Porque o anjo disse estas palavras? Aqui, meus queridos irmãos e irmãs, vale observarmos um detalhe. Este anjo disse estas palavras, claro, amando de Deus. Mas a notícia de que Jesus tinha ressuscitado precisava ser espalhada para os discípulos. Aqueles que amavam a Jesus estavam tristes, estavam consternados. Para muitas pessoas que tinham crido em Jesus, o mundo tinha desmoronado.
Para aqueles que tinham crido em Jesus, era o fim, tudo tinha acabado. Mas a ressurreição de Jesus colocou um ponto final na dor daqueles que estavam sofrendo por causa da sua morte. Os discípulos, as mulheres, as pessoas que criam nele estavam sofrendo. Elas precisavam de uma notícia boa. E a sua ressurreição foi uma maneira dele dizer para aqueles que criam nele que ele estava vivo, que a morte não tinha poder sobre ele. Portanto, não era o fim, era um recomeço. Por isso que o anjo fez questão de dizer estas palavras. O anjo deixou claro para as mulheres que Jesus iria se encontrar com os discípulos na Galileia, conforme ele mesmo tinha falado. Isto vemos no Evangelho de Marcos, capítulo 14, no versículo 28. Antes de Jesus passar pelo sofrimento, ser pendurado na cruz, morrer nela e ressuscitar, Jesus já tinha dito as seguintes palavras: mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Portanto, estas palavras do anjo não era nenhuma novidade. O anjo falou de uma maneira carinhosa para estas mulheres. Elas viram com seus próprios olhos que Jesus deixou os lençóis que envolvia o seu corpo muito bem arrumado. Este detalhe está lá no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 6 e 7. Porque o anjo disse que Jesus se dirigiu para a Galileia? Porque Jesus cresceu e foi educado na Galileia. A maior parte do seu ministério foi na Galileia. E diante da notícia que Jesus tinha ressuscitado, estas mulheres, vendo com seus próprios olhos o lençol que estava no corpo de Jesus e o lenço que estava em seu rosto à parte, elas ficaram possuídas de temor e assombro. A princípio, elas não contaram nada para os discípulos, pois a ordem seria que elas contassem que Jesus tinha ido para a Galileia e que ele já havia ressuscitado. Quando olhamos para esta passagem bíblica que fala a respeito da ressurreição de Jesus nos 4 evangelhos, as mulheres foram as primeiras testemunhas da sua ressurreição. Depois, os discípulos. Eu quero concluir dizendo que todos nós sabemos que as mulheres naquela época eram menosprezadas em algumas coisas, principalmente nas coisas que elas falavam. Mas Jesus tinha um grande carinho e apreço por todas as mulheres. Nós vemos que Jesus, ele fez questão de aparecer para as mulheres quando ele ressuscitou, para que elas então fossem testemunhas dele diante dos discípulos e também que elas falassem para outras pessoas. Aqui vemos o amor que realmente Jesus tinha pelas mulheres. Qual é a diferença do cristianismo diante das outras religiões? A diferença é que adoramos aquele que venceu a morte.
aquele que não está morto num túmulo. Se Jesus não tivesse ressuscitado, ele seria lembrado como mais um homem que tinha vivido no primeiro século na Palestina, que dizia ser simplesmente o Filho de Deus. Portanto, a sua morte não foi o fim, foi um recomeço na história da humanidade. A morte não o deteve. E ele já tinha dito numa outra ocasião que, após a sua ressurreição, atrairia todos a ele de novo. Isto vemos lá no Evangelho de João, capítulo 12, no versículo 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. A morte foi o meio para que Jesus ressuscitasse, para deixar claro ao mundo inteiro que ele era o Cristo, o Filho de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 19, está escrito: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Em outras palavras, crer em Jesus não é perca de tempo. E também está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14 e 17, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Ou seja, estamos perdendo tempo de crermos que realmente Jesus veio a este mundo para nos salvar, para morrer na cruz, para cancelar todos os nossos pecados diante da presença de Deus. As mulheres nesse texto, elas foram as primeiras testemunhas que o viram ressuscitado. Após a sua ressurreição, Jesus apareceu de uma só vez para 500 pessoas e também para os seus discípulos. Isto vemos em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6. Aqui, meus queridos irmãos e irmãs, a ressurreição de Jesus aponta para o centro da mensagem da igreja primitiva e também da mensagem dos apóstolos. A sua ressurreição foi para que se cumprisse as palavras dos profetas e dele mesmo. A sua ressurreição, por fim, é a segurança de que cada um de nós ressuscitaremos como ele ressuscitou. É a certeza da nossa salvação e a garantia da vida eterna ao seu lado. Portanto, Jesus não está num túmulo. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Não adoramos um morto, adoramos aquele que viveu entre nós como Deus encarnado. Morreu de uma forma humilhante, tratado como um criminoso, mas ele ressuscitou. E hoje ele está vivo ao lado de Deus, olhando para cada um de nós. O olhar de Jesus sempre está direcionado para cada um de nós de uma maneira especial. Porque ele está vivo à destra de Deus para sempre nos abençoar, nos conduzir e dirigir a nossa vida. Esta é a base e o alicerce da fé cristã. É nisso que temos que crer. Aleluia! Jesus ressuscitou. O túmulo está vazio. Jesus está vivo. Glórias sejam dadas ao seu nome, hoje e para sempre. Amém e amém. Meus queridos irmãos e irmãs, este é um momento de intercedermos pela vida dos nossos irmãos e irmãs
que sabemos que estão passando por dificuldades, que estão doentes, que estão enfermos, e também de orarmos por tantas famílias que estão sofrendo neste momento, principalmente as famílias que estão enlutadas e também aquelas famílias que aguardam notícias boas dos seus entes queridos que estão internados, estão fazendo tratamento num hospital ou também em casa. Você, meu irmão e minha irmã, conhece e sabe de muitas pessoas que estão carecendo das nossas orações e que sempre pedem que intercedamos por elas. Que nesse momento venhamos apresentá-las diante da presença de Deus, que venhamos interceder pela vida de cada uma destas pessoas que amamos e que tanto queremos bem. Vamos orar também pela nossa igreja, pela igreja que fazemos parte, pela vida dos irmãos, das irmãs, dos jovens, das nossas crianças. Vamos orar também pelo nosso país, para que Deus ilumine aos nossos governantes. Orar para que essa campanha das vacinações aumente cada vez mais, para que logo estejamos todos vacinados para retomarmos a nossa vida de uma maneira normal. Vamos orar então neste momento e intercedermos pela vida de tantas pessoas queridas, que tanto amamos, que necessitam neste momento de serem abençoadas por Deus. Oremos. Deus amado, obrigado por esse momento de culto, em que podemos estarmos juntos através das redes sociais. Ó Deus amado, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor venha curar o nosso planeta deste mal, deste vírus. Ó Deus amado, quantas pessoas estão sofrendo, quantas famílias estão enlutadas, quantas pessoas estão em tratamento, Senhor Deus, por causa desta doença causada por este vírus. E também, ó Pai, quantas pessoas estão enfermas, doentes neste momento, em casa ou num leito de um hospital, se tratando por causa de outras doenças. Ó Deus amado, vá de encontro com a vida destas pessoas, desses irmãos e irmãs na fé. Ó Deus amado, que a tua assistência venha estar presente sobre a vida deles. Venha fortalecer, venha dar ânimo, ó Pai, a todos os profissionais de saúde que têm trabalhado de uma maneira incansável para cuidar de tantas vidas que estão perecendo numa enfermaria ou numa UTI neste momento. Ó Deus amado, também venha consolar a vida de
tantas pessoas que perderam seus entes queridos por causa desta doença e também por causa de outras doenças também. Ó Deus amado, vem estar conosco, vem nos fortalecer a cada dia, a cada momento, vem nos proteger, venha conceder a cada um de nós, ó Pai, a Tua proteção. O Senhor venha nos guardar de todo mal. O Senhor venha colocar os Seus anjos ao nosso redor, nos protegendo, ó Pai, de todo mal. E agora, ó Senhor Jesus, a nossa gratidão é imensa pelo Teu amor a cada um de nós. Amor imensurável, amor este que não pode ser medido. Porque o Senhor veio a este mundo, nasceu como nós, viveu em nosso meio. O Senhor viu, sentiu exatamente o que é viver neste mundo. O Senhor sofreu uma morte tão humilhante, Senhor Jesus. Foi tratado de uma maneira que não deveria ser tratado. O Senhor morreu na cruz para nos salvar, para nos reconciliar com Deus. Mas ao terceiro dia, o Senhor ressuscitou. E o Senhor hoje está vivo ao lado de Deus. O seu olhar está fixado em cada um de nós. O Senhor nos acompanha diante das nossas lutas, diante dos nossos problemas. E como é bom saber, Senhor Jesus, que o Senhor está vivo, que o teu olhar está sempre atento a cada um de nós e também àqueles que fazem parte da nossa família. Como é bom saber que a tua ressurreição é uma maneira do Senhor dizer a cada um de nós que cremos em ti, um dia também a venceremos, ressuscitaremos, estaremos na eternidade ao seu lado para sempre. Ó Senhor Jesus, que esta fé que hoje temos em ti, que ela nunca venha a ser abalada, que venhamos crer a cada dia, a cada momento, que o Senhor é o nosso Salvador, é o nosso Redentor, que a sua ressurreição proporcionará a cada um de nós também de um dia ressuscitarmos e de um dia também estarmos diante da sua presença para gozarmos, ó Pai, de uma vida sem dor, sem sofrimento, sem angústia, sem adversidades. Ó Senhor Jesus, segura bem firme em nossas mãos e fica conosco. Fortaleça a nossa fé a cada dia. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito a cada um de nós. E continue a conceder a tua bênção e a tua graça sobre nós. Oramos agradecidos e pedimos tudo isso, Senhor Jesus, em teu nome. E pedimos também o perdão por todos os nossos pecados. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sempre conosco, com aqueles que fazem parte da nossa família, com aqueles que estão doentes, enfermos, acamados, em tratamento, e também com todos os filhos de Deus, até a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que hoje está vivo ao lado de Deus e que o seu olhar está direcionado e atento a cada um de nós, hoje e para sempre. Amém e amém. Ele vive, ressuscitou e muito em breve voltará para nos levar. Ele vive, foi para o céu e muito em breve voltará para nos levar.
Já rolou, já rolou, já rolou. Já rolou. Do sepulcro a grande pedra já rolou. Já rolou, já rolou. Do sepulcro a grande pedra já rolou. Meu Senhor ressurgiu, para o céu subiu. Aleluia, já rolou, já rolou. Do sepulcro a grande pedra já rolou. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz sofrer por meus pecados, mas ressuscitou